Boa noite, paz e bem. Com alegria que nós estamos, então, reunidos nesta noite para juntos fazermos mais um encontro de formação. E nesta semana nós vamos, então, refletir sobre uma entrevista que uma jornalista, uma estudiosa italiana, deu ao Instituto Humanitas e que fala de alguns pontos muito interessantes sobre Francisco de Assis, né? Então, é muito bom a gente poder estar juntos, a gente poder se encontrar novamente. Chiara Frugoni, que é historiadora italiana, especialista na Idade Média e da história da Igreja, é uma das maiores especialistas na vida de São Francisco de Assis. Ela escreveu várias obras sobre São Francisco, sobre Santa Clara, e ela então concede essa entrevista ao Instituto Humanitas da Unicinos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa entrevista, né? Eu vou apresentar alguns pontos, depois a gente abre então para a nossa conversa, para o nosso diálogo, como de costume. A primeira questão, ela gira em torno das divergências entre Francisco e o alto clero da sua época, né? O que gerou, de fato, o que gerava divergências, não conflitos, né? Talvez mais posicionamentos diferentes, né? E aí ela elenca dois pontos básicos, né? Que é a questão da pobreza e a questão dos muçulmanos, né? Ela fala esses dois pontos que eles entravam de choque diretamente com a igreja, porque a pobreza, ela falava muito alto diante de uma igreja marcada pela riqueza, né? Pela ostentação, pela posse da terra, pelos grandes exércitos, né? Então, como que a pobreza de Francisco, ela de fato entrava em divergência com aquilo que estava sendo de fato promovido na igreja. E depois o diálogo fraterno com os muçulmanos, né, de Francisco, partia de frente com a questão das cruzadas, que naquele tempo, então, a igreja agia com força, com um braço forte contra os muçulmanos, né? Havia uma guerra contra os muçulmanos e São Francisco, ele faz, de fato, fraternidade, diálogo com os muçulmanos. Então, basicamente, a primeira questão apresentada para a Chiara é sobre esses dois pontos, né, que falam muito para a gente no nosso tempo, né? A gente se questiona muito sobre essa questão da pobreza, né? Que Francisco quis viver radicalmente a pobreza evangélica. E aí nós nos perguntamos, enquanto franciscanos hoje, né, o que é viver essa radicalidade da pobreza hoje, né? O que é a gente viver a pobreza franciscana hoje? Como que a gente pode, de fato, concretizar isso e a gente não viver também em divergência com o próprio carisma que a gente diz seguir, né? O segundo ponto fala sobre a questão modelo de religiosidade, né? A questão da conexão com o meio ambiente. Esse tema já é um tema que nós debatemos muitas vezes aqui, quando nós estudamos a Laudato Si. Ele traz, de fato, muito forte isso, essa espiritualidade franciscana, essa forma de uma religiosidade de cuidado da criação. E é interessante que ela cita como que na época de Francisco, muitos que viviam, se consagravam, viviam a pobreza como religiosos, se colocavam também numa atitude de destruição. Cito o caso, por exemplo, dos cistercienses, que além de rezar, de ter a vida comunitária, eles também viviam da comercialização da madeira. Então, por isso, eles desmatavam e vendiam a madeira, viviam do dinheiro da destruição das florestas, né? Então, como que isso aí também entra em contraste com o modelo de vida religiosa que Francisco implanta, que é, de fato, um modelo de cuidado. Fala, quando Francisco dizia que quando fosse cortar uma árvore, que não a cortasse inteira, deixasse ela brotar de novo, né? Que não matasse. Que na horta tivesse um canteiro lá, que não se capinasse para deixar as ervas do mato oferecer também aquilo que elas têm, que são suas flores, e pudesse fazer parte também da horta, né? Então, é um outro modelo que Francisco apresenta de religiosidade, de relação com o meio ambiente. Já a terceira pergunta
ela fala, como entender a mística de São Francisco. E aí Chiara fala, então, que Francisco, ele vive a mística da simplicidade, né? Que é, de fato, não se prender a nada, né? E fazer, de fato, da sua relação com Deus uma relação de liberdade, né? Viver simplesmente, né? Sem se prender a títulos, sem se prender a tantas coisas, mas ser leve, leve, leve. É um pouco isso que ela coloca, né? Na pergunta seguinte, as contestações a Francisco dentro da própria ordem. Isso também nós já conversamos, como que a ordem cresceu rapidamente, vertiginosamente, né? Milhares de irmãos chegaram e aí já não conseguiram levar adiante aquele ideal de Francisco, dos primeiros companheiros, né? Eles tinham uma outra visão da vida religiosa, da própria vida franciscana, e aí começam então a acontecer as divergências em relação às regras, né? Não só os frades, mas também a própria igreja começa a cobrar uma estrutura maior, né? E uma organização maior, o que vai entrando em confronto com o modo como Francisco havia pensado aquela fraternidade, como ele vinha conduzindo, o que levou Francisco a passar então a direção da ordem para Pedro Catani, né? Que era um irmão de confiança dele, e ele entregou então para Pedro Catani a condução da ordem, mas Pedro morre no ano seguinte, e aí o Frei Elias assume a condução da ordem. Quando Francisco morre, é Frei Elias que está à frente da ordem, né? E Frei Elias, ele de fato ele representa esse novo momento da ordem, esse novo movimento que estava dentro da ordem. É tanto que em 4 anos, Frei Elias consegue erguer em Assis uma enorme basílica de 3 andares para colocar o corpo de São Francisco, né? Em 1230, essa basílica já foi inaugurada, né? Então isso mostra um novo rumo que a ordem vai tomando e que Elias é um agente dessa mudança muito grande, né? Depois, a pergunta seguinte fala das biografias de São Francisco, e a última pergunta, né? Que fala que as biografias de São Francisco apresentam um Francisco diferente da outra. Você pega uma biografia, parece que é um São Francisco, você pega outra biografia, já parece ser outro São Francisco, né? Aí a pergunta foi sobre isso, né? Com as contradições entre as inúmeras biografias. São Francisco é um dos santos que mais se escreveu sobre ele. Talvez o que tenha mais escrito é São Francisco. Muita gente escreveu sobre São Francisco. Logo que ele morreu, já Tomás de Celano, que conviveu com ele, escreveu 2 biografias de São Francisco. Os primeiros companheiros de Francisco escreveram a legenda dos 3 companheiros, né, que foram escritos muito próximos ali de gente que viveu com Francisco. Só que aí, depois, 40 anos depois da morte de Francisco, o São Boaventura, que se tornou o ministro-geral da ordem, né, foi um dos sucessores do Frei Elias, ele vai então escrever uma biografia de São Francisco, a legenda maior, né, de São Francisco, e ele vai mandar queimar todas as outras biografias, porque aquelas biografias traziam muito forte aquela figura da pobreza, da simplicidade, da rigidez, né, e que o Papa mesmo achava que era muito amarga, né, aquela forma de vida. Então ele escreve uma outra biografia e manda destruir todas as outras. Fala que talvez tenha sido a maior fogueira da Idade Média, porque já tinham muitas casas, né? Mais de 150 casas de frades. Em todas as casas tinham as biografias de São Francisco. E vale lembrar que era tudo copiado, né? Então foi feito um trabalho imenso de fazer cópias das biografias de Tomás de Celano, dos primeiros companheiros e outras que existiam, né, na época, para ter nas casas. E também o Papa tinha decretado que São Francisco já fosse um santo venerado também nas outras congregações, nas outras ordens. Então, nas congregações todas tinham biografias de São Francisco. Então, foi uma varredura enorme feita, queimando todas essas biografias e deixando apenas a biografia de São Boaventura. Graças a Deus, né, algumas clarissas corajosas esconderam nos seus mosteiros, os mosteiros mais distantes de Assis, esconderam então
exemplares daquelas biografias, aí nós temos ainda acesso às biografias de Tomás de Celano, dos primeiros companheiros, graças a isso, mas demorou muito tempo para descobrir a existência desses manuscritos, né? Então, isso é interessante. E o que Boaventura coloca nessa biografia que é diferente de Tomás de Celano, dos primeiros companheiros? Ele exalta a questão da estigmatização de São Francisco, né? Então, São Boaventura, ele tenta colocar São Francisco como um ser inatingível. Ele recebeu os estigmas, se assemelhou ao Cristo. Quem vai ser como Francisco? Ninguém. Ninguém consegue alcançar a santidade de Francisco. Então, ele tira aquela humanidade de Francisco e coloca, de fato, a Francisco tão alto, mas tão alto que se recebeu os estigmas, se assemelhou ao Cristo. Então, ele tem que ser, de fato, ficar dentro da relíquia, né? Porque ele que a gente tem que louvar e engrandecer, mas não dá para viver como Francisco viveu. Então, é mais ou menos a mensagem que se quer passar, é isso, né? Então, colocar São Francisco tão santo, mas tão santo, mas tão santo, que a gente não pode até querer, mas não vai conseguir viver o que São Francisco viveu. E aí, então, isso abre margem para a gente ser mais flexível, da gente perceber que nós somos humanos, que a gente precisa disso, precisa daquilo, e aí nós sabemos os rumos que as coisas tomaram, quando se vai facilitando tudo, quando vai se deixando as coisas, vai se relativizando as coisas, né? Então, é um pouco isso, essa entrevista da Chiara Frugoni, né? Então, acho que traz alguns assuntos bons para a gente poder conversar nesta noite. Aí eu vou abrir, então, para o debate, né? Quem quiser já participar, vamos conversar, vamos falando, então, um pouco desses temas que aparecem aí, o tema da pobreza, o tema do diálogo com os muçulmanos, a questão do meio ambiente, a questão da mística franciscana, da simplicidade, e as contestações que tiveram a Francisco dentro da ordem e que está muito forte nas biografias que foram feitas, que foram escritas. E aí, então, a gente vê que ainda persiste hoje, muitas vezes, biografias profundamente romantizadas de São Francisco e que os distancia muito da gente, né? E às vezes a gente não consegue pensar na possibilidade de ser um outro Francisco. E aí eu creio que o Papa Francisco, ele cumpriu muito essa missão, né? Ele trouxe Francisco, de fato, de volta para as pessoas, para os mais simples. Todo mundo começou, de fato, a ver que é possível viver como Francisco, sim, hoje. E esse é um grande apelo para o nosso tempo, né? A gente viver como Francisco, e nós podemos hoje falar como os franciscos, né, viveram. Então vamos abrir então para a nossa conversa. Quem quiser participar, é só levantar a mão, que aí nós vamos batendo um papo, né? Quem quer começar a trazer alguma questão? Nancy. Nesse início aí da pergunta, como entender a mística de São Francisco de Assis, ela responde assim: durante sua vida, repetidamente, Francisco declarou ter certeza de que Deus lhe revelara como devia levar uma vida radicada no Evangelho com seus companheiros. Queria ouvir mais do senhor sobre essa parte. Pois então, o que ela coloca assim, que Francisco, logo de cara, ele quando começa a chegar os irmãos, é que traz mais clareza para ele. Ele até escreve no Testamento que depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém mais precisou me dizer o que eu deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou. Então, para Francisco, a fraternidade, ela de fato traz uma revelação muito grande para ele de onde que ele devia viver. E ele vai perceber que o que Deus queria dele é que ele vivesse a estrita pobreza. Por isso ele vai viver sem nada. E vai convidar os irmãos também a viver sem nada, sem propriedades, sem casa, sem terra, sem nada, né? Então não tem propriedade pessoal e nem comunitária, né? Eles viveram de fato uma profunda simplicidade, uma profunda
pobreza, né? Então, Francisco vive essa pobreza exatamente por perceber que está tão próximo de Deus, que Deus cuida da gente, Deus provê, né? Essa confiança imensa em Deus, né? Então, como que Francisco se coloca inteiramente nas mãos de Deus e se deixa guiar por ele, e os irmãos que vão chegando compreendem isso e abraçam essa proposta de vida, né? Então, daí que nasce essa mística profunda da pobreza franciscana, né? Que é essa vida do Evangelho, viver o Evangelho na sua radicalidade, né? É porque quando chega ali naquelas reflexões do Monte Alverne, ali, né, dos estigmas, a gente aprecia muito nos filmes a questão dali parecer que ele teve uma crise existencial, uma crise da missão, uma crise de que se realmente ele estava fazendo aquilo que Deus esperava dele. Teve isso mesmo? Assim, tem esses dois momentos, essa certeza, mas também no final da vida uma dúvida? Eu não creio assim que seja uma dúvida existencial, não. Acho que o Francisco estava muito convicto do que Deus queria dele. O que ele começa a perceber é que a fraternidade começa a seguir numa outra direção. E muitas vezes aí ele tem dúvida se ele tem que definir o rumo da fraternidade ou se é Deus. Que às vezes ele ficava assim, será que é eu que estou querendo ou é Deus que está querendo, né? Então, por isso que ele resolve até se afastar, entrega a Pedro Catânio, que ele falou assim, Deus vai conduzir, Deus que vai guiar. Ele não tinha que ter essa obrigação, e muitas vezes parecia até que era assim, um capricho dele, querer que todo mundo vivesse o Evangelho do jeito que ele estava vivendo. Então aí, que aquele de fato foi um momento de profunda dor, né? Eu acho que os estigmas, eles vêm num momento assim, de muito sofrimento para Francisco, porque se os irmãos trouxeram a certeza lá no início do que ele tinha que fazer, agora os irmãos trazem muita dúvida, né? Eu acho que esse grande número de irmãos que chegam trazem muitas dúvidas, não só para Francisco, mas no rumo da fraternidade, né? Para onde a fraternidade deve seguir. E Francisco, eu creio que ele viveu um drama enorme nisso, né? De não querer conduzir tanto, mas deixar Deus conduzir. E nem sempre é fácil, porque às vezes a gente quer tomar as rédeas das coisas e decidir do jeito da gente. Ele teve alguns momentos que ele foi firme, bravo, né? Que queria segurar, mas depois ele viu que ele não teria força para segurar aquilo, e depois ele se questiona mesmo se ele mesmo teria que segurar ou não, né? Se não é Deus que tinha que conduzir o processo, o Espírito Santo que ia conduzir os processos, né? Então aí eu acho que ele se acalma e vive um fim mais sereno de vida, né? Então acho que nesse sentido a dificuldade dele era essa, né? Se era ele que tinha que estar à frente, conduzindo tudo ou não, né? Então aí essa consciência de que Deus é que conduz tudo. Certo? Então vamos a Kátia. Algumas coisas que eu li, fala a questão da conversão de Francisco, que não foi um processo fácil e nem pronto. Então, assim, eu acho que quando ele vai lá para o Monte Alverne, ele também, assim, ele era apegado na questão, assim, quando começou a conversão dele, ele não queria nada. Ele queria agradar a Deus e fazer a vontade de Deus de uma certa forma, né? Do que ele poderia agradar. E eu acho que o período de conversão dele teve sempre essa pergunta assim, como eu posso agradar e como eu posso estar mais perto de Deus. Então, quando ele tem essas crises de tipo assim, qual o caminho que eu vou seguir, e ele, na hora que ele pega os estigmas, eu acho que é onde que ele consegue se desprender até da vaidade dele, ou daquela preocupação que ele tinha com o outro, sabe? E aí, realmente, eu acho que ele entregou mesmo na mão de Deus ele e o que poderia ser da fraternidade. É mais ou menos isso que eu entendi. Kátia, eu concordo no sentido que, de fato,
o processo de conversão, ele se deu a vida inteira, né? Na verdade, um processo de conversão, ele nunca acaba, né? A gente está sempre nesse processo. O que acontece com Francisco é que no início das mudanças radicais de vida dele, ele tem as noites escuras dele, né? Que ele se retira, se afasta, vai lá para frente do crucifixo de São Damião e fica perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Então não foi fácil a conversão. O encontro com o leproso muitas vezes é romanceado, né? Parece que foi tão bonito, só pulou do cavalo, foi lá, abraçou e beijou o leproso. Na verdade não foi assim, né? Tudo foi mudando devagarzinho dentro dele, as coisas foram mudando, ele foi questionando todo aquele modelo de sociedade, toda aquela exclusão em que viviam os leprosos, os pobres. Isso vai incomodando ele por dentro até ele tomar a decisão de largar tudo e partir, né? Então, e mesmo depois que ele parte, muita coisa vai acontecendo, né? Ele não sabia ainda o que queria, mas naquele dia do Evangelho, quando eles leem o Evangelho da Missão, aí tem aquela frase célebre de São Francisco, né? É isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu busco do fundo do meu coração, né? Então ali ele tem uma certeza mesmo, ele fala assim: é isso mesmo que eu quero, e não teve mais dúvida. Aí ele coloca mesmo a viver a pobreza, a simplicidade, o desapego, e vai seguir o resto da vida dele, né? O fim da vida vai ser sofrido por causa disso, que ele começa a ver que nem todos os irmãos, como no início, agora estão aderindo mais àquela forma de vida. E ele vê que os irmãos estão começando a pegar privilégios, ter propriedades e querer vida mais fácil. Então, isso aí que vai, de fato, gerar nele uma grande crise, até o momento que ele se entrega a Deus, coloca nas mãos de Deus e parte, né? A morte dele, de fato, se dá no momento em que ele já estava vivendo uma certa serenidade já com o destino dele e da ordem, né? Que ele vê que não é ele que tinha que conduzir mais, né? Que é Deus, né? Jair? Boa noite, Frei. Boa noite, companheiros e companheiras, mais uma vez. Em relação à profundidade, então, São Francisco é algo que é difícil, né? Traduzir em palavras e expressar o que ele representava. Até porque, no meu caso, eu conheço pouco ainda. Então, eu tenho que me aprofundar muito, poder entender melhor, né? O processo dele, né? Tanto de conversão, como também de atuação, né? Na sua vida durante a sua existência. Então, acho que isso é complexo para a gente, difícil. Tanto é que as biografias se confundem, né, nesse sentido. Em relação aos escritos sobre ele, né, Frei, que eu trouxe também, o próprio Papa Francisco, né, reescreveu várias questões de São Francisco, né, e trouxe para o nosso dia questões que ele, né, tratou lá nos anos 1200, mas foi trazidas agora com tanta propriedade pelo Papa Francisco. Então, reescreveu, né, Papa Francisco, São Francisco no século XXI, e com certeza isso também deve ter fomentado mais e mais pessoas, né, conhecer e aprofundar, então com certeza escrever também mais sobre ele, né? Acho que é um processo que não termina. Agora, voltando ao texto, eu acho o texto bem complexo, assim, a entrevista, né, porque a questão das horas, a questão, né, do que o texto nos traz, né, as biografias. Então eu tentei responder bem assim, em cima do que as perguntas foram formuladas, sabe? Aí eu vou sair da tela, vou ler o que eu respondi, aí o senhor faça alguma consideração em relação ao que eu percebi do texto, né, que foi apresentado, tá bom? Só um minutinho. Respondendo a primeira pergunta, né? Em que consiste a outra face de São Francisco, anunciada no título do artigo? Aí eu respondi assim: minha avaliação, a outra face de Francisco seria como este era visto pela igreja clerical e também por irmãos franciscanos que se propunham a seguir a doutrina franciscana. Ou seja, as controvérsias sobre sua aproximação como irmão de Jesus Cristo, né? Ele tinha essa coisa com ele, né? Ele se parecia muito com Cristo, pois seu desejo era se aproximar ao máximo do que Cristo representa. Ter sido descrito como tema de diversas biografias, isso mostra, né, várias faces dele, na visão de quem as escreveu, a construção das diversas ordens, né, que foram várias ordens criadas por ele também,
cada uma com a sua dinâmica de atuação, ter constituído regras buladas e não buladas, né? A igreja aprovava e não aprovava algumas questões, gostaria que o senhor refletisse sobre isso também. E respondendo já à segunda, né? Quais as marcas revolucionárias do carisma franciscano? Assim eu respondi. Viver em harmonia com a natureza, né? E de acordo com o Evangelho, a proposta de uma igreja pobre, sem a pretensão do acumular, o desprendimento de toda e qualquer posse material, pessoal para viver com humildade, promover o diálogo entre católicos e muçulmanos, né? Que eram as questões da época, e com certeza o Papa Francisco também trouxe agora uma nova ótica para a gente também, mas muito inspirado nesse diálogo que ele provocava entre católicos e muçulmanos, e não levantar a voz diante das incompreensões, né? Ele foi um ser sensato e, na sua humildade, ele procurou também não se confrontar, né, somente com o clero, né, com a igreja em si, para poder também tentar levar o seu projeto adiante. Então essas são as minhas considerações, eu vou mandar depois para o senhor aí também, para os nossos registros, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, em que eu acertei, em que eu errei, por exemplo, nas minhas considerações. Obrigado. Já não é questão de acerto, de erro, não, né? Eu acho que a gente vai pensando juntos, vamos descobrindo juntos, né? Você chama atenção sobre a questão da regra bulada e não bulada. Eu acho que, não sei se para todos é claro o que quer dizer isso, né, da regra bulada e não bulada, porque a regra não bulada é a regra que Francisco escreveu, mas que nunca foi levada até o Papa, né? Então, ela não recebeu uma bula de aprovação da regra, né? O carimbo pontifício, né? Então, não recebeu essa regra não bulada. E depois, em 1222, é aprovada a regra, né? Então, essa regra ela foi reformulada, foi reescrita e levada até o Papa e foi aprovada em 1222. O que tem diferente nas duas? A regra não bulada é uma regra maior, mais longa, os textos são maiores, e foi feita uma síntese, né? Se tirou muita coisa, porque as regras de São Francisco, na verdade, é um apanhado de muitos versículos da Bíblia. São Francisco falava que a regra de vida do irmão menor é o Evangelho. Então, ele coletava no Evangelho e também em outras páginas bíblicas textos que ele julgava que eram, de fato, inspiradores para a forma de vida deles. E aí, então, ele teve que reformular essa regra, que foi um momento muito difícil para ele também, né, que ele se retira para um eremitério, e lá nesse eremitério ele vai reescrever essa regra meio contra a vontade, mas fez porque convenceram que era melhor, para ele poder ter aprovação pontifícia. Então, tanto cardeais como bispos conversaram muito com ele, e vários irmãos insistiram para que ele o fizesse, e ele vai refazer, então, essa regra. E essa regra, ela, embora também seja muito firme, seja de fato, Francisco não abre mão dos princípios. Talvez ali ele amenize um pouco a insistência, mas ele não abre mão dos princípios que regem a vida franciscana. Então, quando a gente vê as duas regras, elas são muito semelhantes, muito, né? Mas que foi retirado algumas coisas que poderia gerar uma dupla interpretação que causasse dificuldade de aprovação em Roma, né? Pelo Papa. Então, ela foi refeita. É uma reescrita da regra, na verdade. Sim. Tá? Mas ficou muito bom o que você colocou, acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que a gente vai aprofundando, quando você fala que não conhece muito, eu acho que nosso caminho está se fazendo, né? Cada dia a gente vai conhecendo um pouquinho mais de Francisco, e a gente tem que ter esse desejo mesmo de conhecer, de buscar viver o que ele viveu, né? Eu acho que isso aí que é fundamental. Bom? Ok. Obrigado. A Guiomar? Eu não sei se o meu som tá legal aí, tá? Tá legal. Ah, beleza. Então, eu percebo que São Francisco de Assis, além de ser um santo da simplicidade e da humildade, e ele também teve um papel significativo na questão social e política da época, porque ele pensava
de uma forma em que ele não estava feliz com o que ele via, que sentia, experimentava. Ele queria mudar. E eu percebi também que, naquela época, quando ele fez esse documento, e que, né, todo mundo achou muito forte, muito pesado, que ninguém ia dar conta de fazer, que ele teve que reestruturar essas regras. E aí, muita coisa aconteceu, pelo que eu vi aqui. Uma dúvida minha, Frei, é que será que ele deve ter enfrentado um conflito interno sobre a sua própria vocação? Então, já falou muito sobre isso, mas assim, sobre a vocação, porque ele viu que a regra estava pesada, ele viu que umas pessoas queriam, outras não queriam seguir, mas assim, em relação à vocação dele, ele teve esse conflito ou não? E outra coisa também, interessante que há tanto tempo atrás, hoje a gente traz para a nossa vida e a gente vê como que dá para ser aplicado para nós hoje. Porque como que nós vamos viver sem amar e respeitar as plantas, as ervas daninhas? Gente, é uma coisa fabulosa. Como que uma pessoa tão simples e pensar de uma forma tão intensa, tão profunda, que hoje nós temos computador, nós temos tecnologia, nós temos tudo, mas o que está imperando para nós que conseguimos ver um pouquinho é a simplicidade que é essa estrutura franciscana. E como que é bonito trazer isso para a nossa vida. No meu terraço eu tenho plantas dentro da lata, eu tenho pé de manga dentro da lata aqui da manga, eu tenho um monte de coisa aqui na lata. Pé de melancia, pé de abóbora, é uma coisa. E eu fico ali no meio daquilo, eu falo assim, gente, a gente não precisa ter uma roça, não. Se você tiver uma lata cheia de terra, você consegue ver o que São Francisco de Assis sentia no coração dele, que é amar as plantas, respeitar aquilo que Deus criou para nós, continuar. E eu não consigo mais comer uma fruta se eu não guardar aquela semente, eu sinto mal, sabe? Eu tenho que guardar. Aí meu marido assim, você tá ficando maluca? Eu tô, não, isso é amor. Então é mesmo, eu como qualquer fruta, eu tô guardando a sementinha, sabe? Aquilo eu já vou botar numa vasilhinha, porque eu não tenho espaço. Então é uma coisa que aconteceu há quantos anos, gente? E hoje está refletindo tão bom dentro de nós, porque é uma coisa muito profunda mesmo. Muito bom. Então, a minha dúvida, assim, Frei, ele deve ter enfrentado conflito interno em relação à sua vocação? Bom, Guilmar, eu não acho que ele não deve ter enfrentado, ele enfrentou, com certeza, né? Eu acho que todas as pessoas enfrentam, uma hora ou outra, enfrentam conflitos, né? Vocês que são casados, com certeza, muitas vezes enfrentou conflito assim, será que eu devia ter casado mesmo, né? As fontes franciscanas contam que São Francisco um dia estava passando, tinha uma mãe amamentando um bebezinho. E ele viu, e aquilo despertou nele um forte desejo da paternidade. E que ele pensou assim, puxa vida, como que eu podia ter filhos? Não sei o que mais, casar, uma mulher e casar. Aí ele vai e se atira na neve para passar aqueles pensamentos e aqueles desejos, né? Então você vê esse relato já fala, de fato, de uma crise que vai passando, que ajuda a gente a amadurecendo as escolhas, né? Porque eu acho que cada dúvida que vem, quando você sana a dúvida, você está mais seguro, né? Quando você fala assim, será que eu devia ter casado? Aí quando você chega, não, eu devia ter casado sim. Aí você reforça o seu amor ao marido, aos filhos, à sua vida, né? Então, tudo te leva a ir reforçando as suas opções, as suas escolhas, né? E com certeza Francisco também passou por muitos momentos de dúvidas, de crise, e que foram reforçando a escolha dele, a escolha de consagração, de entrega, né? E tudo isso foi cada vez ficando mais firme até chegar ao auge, né, da sua vida, né, no final da sua vida, quando ele morre realmente tão próximo de Jesus, né? Então, a santificação que foi acontecendo e que não foi sem crise, sem dificuldades, não, com certeza
foi em meio a crises, né? Bom, obrigado. Clécius. Gente, paz e bem a todos aí. Bom demais estar aqui com vocês. O texto, como o Jair disse, é um texto um pouquinho complexo. Também achei. Mas é bom para forçar a mente um pouco de vez em quando. E aí, naqueles questionamentos que é feito para que a gente possa refletir, né, eu me ative à questão das marcas revolucionárias do carisma franciscano. E assim, é impressionante o que o Marcos comentou, e também o Jair, e realmente são marcas que estão presentes até hoje. Então, sim, foram três pontos que eu grifei no texto. Uma delas é que a afirmação lá, que a entrevistada fala que São Francisco se sentia irmão de Jesus Cristo. E isso, do meu ponto de vista, era revolucionário para a época. Né? Falar que é irmão porque ele considerava, já que Jesus é filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou irmão de Jesus Cristo e quero me assemelhar ao máximo possível a ele, com uma mentalidade, do meu ponto de vista, de irmãos mesmos. Quer dizer, quando nós temos pessoas que são criadas dentro de uma mesma família, a gente tende a ter os mesmos gostos, né? O mesmo comportamento, claro que não é igual, mas a gente tenta se assemelhar aos nossos irmãos. E é isso, eu acho que São Francisco internalizou profundamente, haja vista as chagas recebidas, haja vista o profundo entendimento do Evangelho e a aplicação do Evangelho que ele teve. Né? E do ponto de vista, por ser irmão de Jesus Cristo, ele se via também como uma criatura de Deus. E sendo uma criatura de Deus, ele não se via melhor do que qualquer outro ser vivo. E aí vem uma grande marca desse carisma franciscano, né? Porque para ele, todos eram importantes. Todos e tudo era importante. Tudo veio de Deus, era criatura de Deus e era filho de Deus. E por isso ele chamava tudo de irmão. Então, esse é um ponto forte desse carisma. Uma outra parte do texto foi a questão da sustentabilidade, quer dizer, a palavra nem existia na época. Né? Então, quando fala lá a questão do contrassenso entre as outras ordens, as ordens extrativistas que são citadas lá, que geravam renda por meio do extrativismo vegetal, cortando as árvores lá de maior valor. Né? Aí Francisco contrapõe-se a isso e fala assim, não, podemos cortar porque a gente precisa, mas vamos fazer o uso racional, né? Fazer de acordo com a necessidade. E o mais importante, né? Vamos cortar de forma que seja possível um novo brotamento. Quer dizer, é pensar em sustentabilidade econômica, pensar em sustentabilidade social, porque aquela madeira vai poder ser reutilizada novamente para outros recursos, até para outras pessoas, e a sustentabilidade ambiental. Mal sabia ele já estava plantando essas ideias. Né? Então é outra marca do carisma franciscano, importante, né? Enxergar a natureza de uma outra forma, de uma forma sustentável. E uma coisa também extraordinária, do ponto de vista, foi a proposta de se dirigir a leigos. Quer dizer, a proposta de levar o evangelho para os leigos, sabe? Eu posso levar a palavra e a forma de trabalhar, de entender o evangelho, de colocar em prática para os leigos. Quer dizer, é de fato fazer uma igreja sinodal, né? Que a gente está falando tanto aí. Então, lá naquela época ele já falava isso, não tinha noção da dimensão, talvez, que ele estava criando, né? Mas ele leva a igreja ao povo e não o contrário, né? Trazer o povo à igreja. Na verdade, ele ia em encontro do povo e depois, né, com amor, com carinho, com carisma, as pessoas agregavam, né? E aí procuram a igreja, né? Mas o objetivo não era esse, é levar a palavra, levar o jeito de ser. Então, para mim, essas foram as marcas revolucionárias aí do franciscanismo, principalmente no século XIII, aí, na época que São Francisco viveu. Uhum. Ótimo, muito bom, Clécio. São pontos fortes esses mesmo, né? Eu acho que o Papa Francisco, ele trouxe muito essa questão quando ele escreve a Laudato Si, né? De buscar inspiração em Francisco. Inclusive, saíram até alguns artigos de algumas pessoas questionando isso, se Francisco de Assis, de fato,
era esse santo da ecologia, se isso não era uma forçação de barra, mas quando a gente vai vendo as biografias de Francisco, vendo os relatos, a gente vê de fato que ele já tinha essa preocupação, e só o fato dele reconhecer em tudo irmão, irmã, né, cada ser, cada criatura, e o próprio Jesus, né, é irmão, a gente já vê aí uma mudança de paradigma enorme, né, que a gente precisa de fato buscar no nosso tempo, porque nós viramos senhores e queremos ser senhores de tudo, né, e não irmãos e irmãs. Então acho que Francisco de fato é esse homem da ecologia, o homem do social, é esse homem que fala para o nosso tempo hoje, né? Então que a gente tem muito que aprender dele, né? Mas ninguém se inscreveu ainda. Eu queria então chamar a atenção de vocês ao final desse texto, diferente dos outros, né? Tem as notas, né, que foram feitas durante o texto, e são notas muito grandes, né? Não sei se vocês leram também as notas, né? E aí eu queria chamar a atenção sobre algumas dessas notas, que é importante para o nosso próprio conhecimento franciscano, né? De, acho que 5 personalidades que falam nessas notas, né? São 5 pessoas aí que ela apresenta aí, que eu acho que são pessoas que marcaram muito o carisma franciscano. O primeiro é o Bispo Guido. Tem até um livro que o Bispo de Assis escreve, agora não vou mais me recordar o nome, né? Ele escreve como sucessor de Guido. Então ele quer escrever agora, foi agora por ocasião dos 800 anos de São Francisco, que o atual Bispo de Assis escreve um pequeno livro, e ele se coloca isso como sucessor de Guido, para falar desse lugar de Francisco na igreja hoje. É um texto muito interessante. Então, Bispo Guido, ela fala aí, é descrito pelas fontes como aquele que apoiava e aconselhava Francisco e seus companheiros. Era tido como conselheiro e confidente. Quando Francisco e seus primeiros frades foram a Roma para pedir aprovação pontifícia para a forma de vida deles, encontraram-se com o Bispo Guido. Quando São Francisco morreu, o Bispo Guido, que estava em peregrinação, teve uma visão sobre o fato ocorrido em Assis. Nas biografias do santo, o Bispo Guido surge no momento crucial do conflito entre o jovem Francisco e seu pai, Pedro Bernardone. Então, esse bispo, de fato, ele marcou muito a vida de Francisco e foi um apoio, né? Eu acho que ele era aquele elo, né? Não deixou Francisco perder o elo com a própria hierarquia, né? Então, acho que o Guido ele exerceu um papel muito bonito aí de aproximação, de manter essa corrente ligada de Francisco e a igreja, né? Então, acho que nesse sentido ele contribuiu muito. Então, é uma figura que é para ser lembrada quando a gente estuda franciscanismo, né? Depois, lá no número 8, fala do Papa Honório III, né? Honório III, ele convocou um concílio em Paris em 1226. Então, no ano que Francisco morreu, teve um concílio, né? Que condenou a heresia dos albigenses. Foi árbitro na questão da primazia entre Braga e Toledo, que se arrastava desde o tempo de Inocêncio III, e que pôs termo em 1218, com as bulas Contur Frater, enviado ao arcebispo de Cabido de Toledo, e uma outra bula, Cum Venerabilis Frater, ao arcebispo Cabido de Braga. Então era um homem da reconciliação, um homem da paz. Acabou com os litígios do bispo de Coimbra com os templários, por causa das igrejas de Ega, Pombal e Redinha, e com o mosteiro de Santa Cruz. Confirmou Dom Afonso II os privilégios concedidos pelos seus antecessores a Portugal, que toma debaixo da proteção da Santa Sé, aí uma nova bula, Manifestus Probatum, de 1218. Concede indulgências e outras graças aos cruzados da Quinta Cruzada, que tomaram parte na conquista de Alcácer do Sal, as que contribuíssem para a defesa dessa praça e para a guerra contra os mouros, e aos que fortificassem e guardassem os lugares pertencentes aos freis de Évora. Então, o Papa Honório III, ele foi de fato um grande papa no tempo de Francisco, e ele foi muito próximo também de Francisco. Isso aí eu acho que é um dado interessante, porque antes de ser papa, ele já procurava Francisco, aconselhou Francisco muitas vezes, acompanhou Francisco, né? Então, é um papa muito próximo de Francisco,
Mas é claro, quando a gente vê, era um Papa conciliador, um Papa do diálogo, um Papa que da aproximação, mas também ele não deu o passo que Francisco deu em relação aos mouros, que eram chamados também os muçulmanos, né? Então ele mantém a cruzada e fortalece até muito as cruzadas, né? Então esse é o Papa Honório III. E depois, no parágrafo, no ponto 9, São Boaventura. São Boaventura, eu acho que é interessante a gente entender um pouco esse bispo, né? Ele foi frei, que foi eleito, então, como ministro-geral da ordem. Como eu disse, foi ele que fez, então, escreveu a biografia de São Francisco. Aí nós temos nas fontes franciscanas a legenda maior e a legenda menor de São Boaventura. Então ele escreve 2 vezes a biografia de São Francisco. E é ele que manda, então, queimar tudo, acabar com todas as fontes que tinham, as biografias que tinham até então. Ele foi bispo, né? Então, vocês vejam, então já é um franciscano que se tornou bispo. Ele é contemporâneo de São Francisco, mas não conheceu São Francisco, porque quando São Francisco morre, ele tinha 5 anos de idade, né? Então, ele não conheceu São Francisco. Ele vai entrar na ordem bem depois da morte de São Francisco, e ele, então, era um homem estudado quando ele entra na ordem, já era professor e já era padre. E logo depois ele vai se tornar, então, bispo também, né? Então, hoje ele é reconhecido pela igreja como um doutor da igreja, porque tem muitos escritos dele que são importantes mesmo, né? Que a gente tem que conhecer, né? Ele foi uma das mais poderosas inteligências de seu tempo e de toda a história da igreja, diz a Chiara. Discípulo de Alexandre de Hales, era amigo e companheiro de lutas dos dominicanos Tomás de Aquino. Tiveram ambos carreiras paralelas. Juntos combateram os erros dos doutores de Paris, inimigo das ordens mendicantes. Então, ele foi contemporâneo de São Tomás de Aquino. Só que eles foram por caminhos diferentes. Todos os dois eram filósofos. São Boaventura, ele seguiu uma linha mais platônica. E o São Tomás de Aquino era mais aristotélico. Então, os dois estavam sempre em conflitos nas ideias, na forma de abordar a teologia. Mas os dois marcaram este final do século aí como, de fato, 2 grandes teólogos, né? E então São Boaventura é um dos doutores da ordem, é um dos grandes da literatura franciscana, né? Então ele é, de fato, um homem para a gente conhecer, para a gente estudar. Embora a gente não concorde com muitas das coisas dele, mas o seu pensamento, de fato, era brilhante. Uma das suas obras mais conhecidas é o Itinerário da Mente para Deus, né? Então, isso aí é um texto belíssimo, onde ele vai falando de como que a gente pode ir avançando até Deus, os degraus para chegar até Deus, né? Então, e ele morre, então, em 1274, estava indo a caminho do concílio, né? Então, ele morre, né? Bispo. Depois nós temos Tomás de Celano, que a gente tem falado muito de Tomás de Celano, né? Tomás de Celano, esse sim, conviveu com São Francisco. Quando São Francisco morre, ele era um jovem de 26 anos, né? Era um irmão da fraternidade que conviveu com São Francisco, e ele vai ser incumbido de escrever a vida de São Francisco, né? Então, ele escreve essas 2 vidas. Ela diz assim de Tomás de Celano: frade católico medieval da Ordem dos Franciscanos, um poeta e também um escritor, sendo autor de 3 obras de cáries biográficas sobre Francisco de Assis. Em 1221, Tomás foi enviado para o Sacro Império Romano Germânico com Cesários de Speyer, para promover ali a Ordem dos Franciscanos. Em 1223, ele foi nomeado para o cargo de custódio, né, da Ordem na província da Renânia, que incluiu conventos em Colônia, Magúncia, Worms e Speyer. Após alguns anos, voltou à Itália, onde ele se retirou para o resto de sua vida. Em 1260, ele foi liquidado no seu último posto como diretor espiritual do convento das Clarissas
em Togliacozzo, onde morreu em algum momento entre 1260 e 1270. Foi primeiro sepultado na igreja de São Giovanni de Valvarre e depois reenterrado na igreja de São Francesco em Tagliacozzo. Então, esse é o Tomás de Celano, que nós temos, então, nas nossas fontes franciscanas. São duas biografias que a gente precisa ler, precisa conhecer, né? Por fim, eu queria chamar a atenção ainda, aí ela fala do Papa Gregório IX, fala esse Gregório IX foi amigo pessoal de São Francisco, né? Ele foi o cardeal protetor da ordem, né? Então depois ele se torna Papa. O Paul Sabatier, esse teólogo, ele é muito interessante também. Tem muita coisa, ele é um historiador e que escreve muito. Vocês vão encontrar muita coisa de Paul Sabatier sobre São Francisco de Assis. E por fim, Santo Antônio de Pádua, né, que é um santo que é um dos santos franciscanos de maior devoção e que também foi um homem muito estudado, culto, né, e se tornou doutor também da igreja, né? Então ela coloca aí essas figuras nas suas notas que vale a pena depois a gente conhecer mais a fundo cada um deles, né? Mais alguém quer fazer alguma intervenção, alguma provocação? Acho que uma coisa interessante, que a gente também não tratou aqui, foi a questão das mulheres, né? Eu acho que isso também foi um grande feito de São Francisco também, né? A questão de Santa Clara e tudo mais, acho que naquela época, ainda mais, naquela época, né, medieval para ali, não sei exatamente, na Idade Média ali, a questão das mulheres foi um grande estigma também dele, né, assim, uma luz que brilhou num momento importante, mais naquele momento da igreja, né, que até hoje tem essa dificuldade, e a sociedade daquela época também, né, acho que é um grande feito também dele, nesse sentido. Eu penso assim, que Francisco, nesse sentido, assim, Francisco, ele nunca foi um grande reformador de costumes da igreja, ele foi vivendo, né? E a relação que ele tinha com Clara era uma relação muito próxima, afetuosa de fato, e que transmitiu isso para os outros frades, que após a morte dele, Santa Clara ainda vai viver 26 anos depois da morte de Francisco. E ela que vai sustentar, de fato, a caminhada franciscana, né? Então, era uma mulher muito forte, uma mulher de clareza, do que queria, de fato, e ela vai conduzir aqueles frades, principalmente aquele grupo da primeira hora, né? Esse grupo vai encontrar em Clara, de fato, a força para eles se manterem de pé diante das divergências, diante dos conflitos. Em Clara que eles vão se refugiar, então. Mas quando a gente pensa a questão do protagonismo feminino, que é um tema hoje, naquele momento do século XIII, ainda não era possível. Existiam grupos de mulheres que foram todos tidos como hereges, né? Então, elas eram perseguidas mesmo. Todo grupo de hereges, teve muitas mulheres que fizeram grupos também, como os de Francisco, que eram peregrinas, né? E que foram banidas, né? A gente sabe de muita perseguição a grupos de mulheres na Idade Média. E Francisco, ele respeitou muito esse costume, tanto que nos escritos de São Francisco ele fala muito com os irmãos isso, né? De não a questão do claustro, né? De jamais levar uma mulher para o claustro. Mas ele mesmo rompe com isso quando ele traz Jacoba, né? Permite que Jacoba entre no claustro, né? Que Jacoba foi a única mulher que São Francisco permitia que de fato tivesse liberdade na casa deles. Tanto que ele chamava ela de Frei Jacoba, né? Justamente para tentar despistar essa história da mulher dentro da casa, né? É uma artimanha de Francisco. Então ela era frei, né? Era um Frei Jacoba. E com Clara era um relacionamento de muita proximidade espiritual, mas de distanciamento físico, vamos dizer assim, porque Clara vivia na clausura, né? Então eles não tinham esse bate-papo, como o filme Irmão Sol e Irmã Lua mostra, os dois passeando no meio dos campos, conversando, né? Isso não existiu, né? Que Clara, ela vivia na clausura, Francisco ia e provavelmente eles conversavam à distância,
com aquela grade que é comum nos mosteiros, né, entre eles, né? Então não havia essa proximidade. E Clara, de fato, ela ocupa um espaço muito especial na espiritualidade pelo seu caráter, pela sua firmeza, né? E Francisco vai ser, de fato, o grande irmão, né? O grande irmão e pai, né? De todo mundo ali. Mas essa questão da mulher, de fato, é um tema que o Papa Francisco lutou para isso, né? Para essa inclusão da mulher na própria cura, né? A mulher na igreja, mas que ainda há muito a caminhar, que o próximo Papa consiga dar mais passos ainda de inclusão feminina na igreja, né? Evani. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bom, gostei demais de saber muito, aprofundar na vida de São Francisco. E eu tenho sempre eu faço essa pergunta, ninguém me respondeu. Eu já fiz aqui, mas eu não tive uma resposta. O Francisco, ele era vegetariano? Ele não comia carne? Não, não era. É tanto que São Francisco, eles eram muito rigorosos no jejum, né? Uhum. Ele não era vegetariano, não havia essa discussão, não aparece em momento algum nas fontes franciscanas essa discussão, né? Mas ele mesmo fala, tem um momento que fala lá assim, que nas sextas-feiras eles jejuavam, né? E então era um jejum rigoroso. E São Francisco fala, mas se o Natal caísse numa sexta-feira, que até as paredes comessem carne, né? Então todo mundo comia carne, era dia de festa, né? Então vamos comer, mesmo que seja sexta-feira, é Natal, né? Então ele falava muito isso, que Francisco tinha um amor imenso ao Natal, né? Então ele falava, então todo mundo vai comer carne, até as paredes podem comer carne, né? Então existe essa expressão. Então isso mostra que comiam carne, né? Então acho que não havia essa questão eu penso assim que esse tema do vegetarianismo é um tema bem mais recente, né? Que a gente vai tomando conhecimento quando a gente vai se aprofundando no próprio estudo dos alimentos, né? Do que é. E o vegetariano, ele é muito mais do que não comer isso, não comer aquilo, mas é um estilo de vida, né? Uma forma de vida que se coloca de fato sem querer matar, sem querer comer, né? Mas não era para Francisco essa questão, né? Eu acho que ele não é de nosso tempo esse discurso, né? Eu acho que então ele comia. Se fosse hoje, aí já me perguntaram isso também. Se fosse hoje, ele seria vegetariano? Não sei. Né? Eu acho que é difícil saber, né? Como seria isso hoje. Não, pelo fato, né, dele respeitar tudo, talvez comia a carne, mas com respeito, né? Aquele não fazia aquela. Existem várias histórias, como uma que eu acho que eu já contei aqui, né? Do Frei Junípero, que o irmão estava doente e queria comer um pé de porco. Aí o irmão foi lá e cortou, depois acabou que eles ganharam aquele porco e todo mundo comeu do porco, né? Então, assim, eu acho que essa questão era uma questão natural e, de fato, havia esse respeito, mas comia, né? Entendi. Obrigada. Mais alguma questão? Eu creio que hoje nós levantamos vários temas, né, que vale a pena depois a gente voltar a aprofundar, né, estudar. E eu acho que esse tema vale a pena a gente aprofundar. Tem um livro muito interessante que chama A Vida dos Outros, né, que é um franciscano que escreveu, que vale a pena a gente aprofundar. Quem sabe a gente um dia até traz ele aqui para conversar com a gente sobre esse tema, né, porque é um tema que é bem complexo ainda para a gente discutir assim tão rapidamente. Essa questão do consumo de carnes, né? Eu acho que isso aí é um tema que nós precisamos aprofundar mais e dar passos nisso, né? Certo? Mas agradeço a todos vocês, vamos pedir a Deus, então, que nos abençoe, rezar, né? Pela nossa igreja, que a partir de amanhã vive, então, intensamente essa expectativa, né? Do novo Papa, pedir a luz do Espírito Santo para os nossos cardeais e que
a gente possa, de fato, ter um bom pastor à frente da nossa igreja. Então vamos pedir a proteção da Virgem Maria para que ela conduza, né? Ela, que é a serva do Espírito Santo, né, possa também estar abençoando toda a nossa igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria dos Anjos, rogai por nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço para todos. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigada.